Manhã Diversa de volta na sua telinha e vamos falar sobre turismo. Nós estamos na chamada alta temporada, né? Período de recesso, férias escolares e muitas pessoas aproveitam para viajar. Em um país tão rico como o nosso, recheado de belezas naturais, culturais e históricas, o turismo é um setor de enorme importância e sobre isso a gente conversa agora com a turismóloga Tati Marmon. Bom dia, Tati, seja muito bem-vinda. Bom dia, meninas. Prazer estar aqui falando sobre turismo. Isso aí. E vamos começar entendendo um pouco sobre o turismo como área de estudo, né? Porque a gente pensa muito no turismo como o ato de viajar, de lazer, mas também é uma área de estudo de pesquisa, né? Explica um pouco sobre isso pra gente. Sim, tem gente que nem sabe que turismo está relacionado a uma profissão. Você pode ser turismólogo, né? Se formar nisso. E é relativamente novo. A partir mais ou menos da década de 70 que essa faculdade, esse curso, de fato, começou. Mas o turismo, ele não é uma ciência como muitas outras áreas. É o que a gente chama de área multidisciplinar, que reúne várias ciências. Então, por exemplo, tem a administração, quando você está falando de gestão de hotéis, de agências de viagem. Tem a parte de comunicação e marketing, quando a gente está falando de divulgar um destino turístico. Tem a parte, por exemplo, quando a gente está falando de ecoturismo ou turismo rural, a parte das ciências da natureza. Então, quando você vê que você precisa saber um pouquinho de cada coisa para poder trabalhar, de fato, com turismo, né? Por exemplo, você tem um negócio que é de turismo rural, um hotel fazenda. Você precisa saber também de comunicação e marketing para poder divulgar o seu hotel fazenda. Você precisa saber gerenciar, então você precisa da administração. Então, quando a gente estuda turismo, a gente estuda um pouco de cada coisa. A gente aprende um pouco sobre gastronomia, né? A área de alimentos e bebidas, gestão de restaurantes, de eventos também, organização de eventos, gerenciamento da rede hoteleira, de agências de viagens e também a parte pública, né? Porque você também pode trabalhar no turismo dentro de uma secretaria, de uma cidade, de um estado, para poder conseguir pensar em como a gente pode potencializar o turismo daquele local. Como eu posso atrair mais pessoas para essa cidade? E pensando nisso, Tati, por exemplo, uma cultura local. De que forma uma cultura local ela pode ser fomentada pelo fluxo turístico? A gente tem que pensar que quando a gente fala em turismo, o turismo não é só paisagens maravilhosas, né, parques. Às vezes a atividade turística, o que atrai a gente é aquela comunidade, né? São os costumes locais, seja gastronomia, seja dança, música. Então, quando a gente está falando de cultura, ela vai muito além do que simplesmente a gente ir num lugar por uma paisagem, uma praia e tudo mais. Então, a gente tem que pensar também como a gente pode usar a cultura local para atrair pessoas. Vamos pensar aqui em Juiz de Fora, né? A gente tem bairro aqui na cidade que chama Borboleta, em Juiz de Fora, que as pessoas têm muita coisa da cultura alemã. Se você olhar esteticamente, é um bairro que não tem nenhum traço arquitetônico alemão, mas se você conversar com os moradores, eles são descendentes de alemães, eles fazem pão alemão, tem um evento que é a festa alemã, que é conhecido nacionalmente, inclusive. Então, tem restaurantes alemães. Então, você vai percebendo, quando você se aprofunda naquele bairro, que tem várias características. Então, por que não alguém não pode querer visitar o bairro para poder querer provar a culinária alemã, para poder ver as manifestações folclóricas de danças? Então, é o quê? Descobrir o que aquele bairro, o que aquela cidade tem naquela cultura daquele povo, seja por meio da arte, um artesanato. Cada cidade tem um tipo de artesanato específico, né? Cada região. Então, como eu posso apresentar isso para as pessoas para poder atrair um público para essa cidade? E conseguir ter essa sensibilidade, né? Para conseguir enxergar coisas que vão além da primeira vista, né? Exatamente. O turismólogo, ele tem esse desejo de olhar uma coisa e pensar como eu posso atrair pessoas para aquilo ali. Por exemplo, você vê um lago. O turismólogo olha para um lago e ele pensa, nossa, mas e se eu colocar um pedalinho aqui? E se eu colocar um quiosque aqui para poder atrair para as pessoas para que elas queiram ir no pedalinho, mas também para que elas queiram comer alguma coisa e ficar mais tempo naquele lugar? E para virar uma experiência, né? Exatamente. Então é treinar esse olhar para como eu posso transformar esse parque num parque que queira fazer com que várias pessoas queiram vir, ficar mais tempo aqui, passear, consumir outras atrações em volta, restaurante, hotel. Então a ideia é justamente isso, a gente olhar e pensar como eu posso aproveitar ao máximo, explorar ao máximo o potencial de um lugar, seja ele uma cidade, um bairro ou então simplesmente uma praça, né? É legal a gente pensar nisso tudo como realmente experiências que têm diversas camadas, né? E aí, mais ou menos nessa mesma linha, né? O turismo, ele movimenta mais o setor terciário ou o impacto dele também pode ser sentido nos outros dois? O turismo movimenta desde o setor industrial até a agroindústria, a agronomia, tudo, assim, o turismo ele perpassa muita coisa. Se a gente for parar para pensar em como o impacto do turismo ele é não só direto, mas indireto também,
ele vai perpassar todas essas áreas. Se a gente for num hotel e o hotel estiver muito cheio, quem trabalha no hotel vai precisar comprar mais pão para o café da manhã. Então, ele vai ter que procurar padaria e comprar mais pão. Então, ele já está fazendo com que a economia daquela padaria se intensifique, que venda mais pão. Quando a gente vem para uma cidade que é um polo de saúde, como aqui, por exemplo, que Juiz de Fora é um polo de saúde, as pessoas vêm para cá para fazer tratamento médico e também é turismo, né? Turismo não é só lazer, também é importante deixar claro isso. Qualquer deslocamento que você tem que fazer, seja a trabalho, a saúde, é um tipo de atividade turística. Então, você vem para cá para poder fazer um tratamento. Você vai precisar almoçar em algum lugar, você vai parar para fazer um lanche. Então, você já está deixando dinheiro ali naquela cidade. Você está fazendo a economia circular de alguma forma. Então, a partir do momento que alguém precisa comprar alguma coisa, quando ela está dentro, assim, de uma cidade, estimulando a economia local, fazendo o dinheiro circular, aquilo ali também vai impactar a atividade turística. Então, o turismo, ele vai impactar... Ir no hotel vai impactar a padaria. Então, tudo está, de certo modo, interligado. Indiretamente, quanto mais movimento turístico, mais dinheiro circulando na cidade. Essa é a proposta, né? E comparando ao contexto anterior, Tati, quando a gente pensa na situação do turismo pós-pandemia, teve algum ponto que foi mais marcante ou alguma coisa que você possa destacar para a gente nesse período depois da pandemia? Então, Bárbara, primeira característica que acentuou e permanece agora, né? A questão da busca por lugares ao ar livre e natureza. Isso é uma coisa que com certeza veio mais forte, as pessoas buscando lugares mais abertos, mais arejados, experiências ao ar livre, parques naturais. Isso veio com força nesse período aí de pandemia e pós-pandemia. E também a experiência do digital cada vez mais atrelada à experiência turística, né? Hoje a gente, antes de viajar, a gente vai entrar na internet, vai pesquisar, a gente usa muito mais, já usava antes, mas com a pandemia isso se intensificou. Procurar promoções online, comprar por aqueles sites que você vai fazer reserva, vai comprar passagem aérea, tudo pela internet. Pesquisar preços nesses sites que a gente tem hoje, Trivago, TripAdvisor, que são plataformas de comparação de preços para você ver o que compensa mais. Então, o público, cada vez mais, ele tem ficado mais exigente. Com tudo que a gente compra, né, a gente faz mais pesquisas hoje usando a internet como ferramenta. E com o turismo não é diferente. Então, hoje a gente, até por conta da questão financeira, a gente teve um impacto. Todo mundo, de certo modo, foi impactado economicamente com a pandemia. Então, a gente tem essa preocupação com como eu posso economizar na minha viagem. Então, a gente usa muito a internet como uma plataforma de comparação de preços e também de busca por novas experiências. Cada vez mais a gente tem criadores de conteúdo da área de turismo e viagens apresentando novos lugares. Então, você sai do clichê de sempre para os mesmos lugares e você acaba descobrindo um lugarzinho ali, às vezes perto da sua casa, ou um destino que combina com você, com seu perfil, com seu estilo de vida que você antes não conhecia. E você passa a conhecer porque você segue nas redes sociais pessoas que te apresentaram esses lugares. Então, essa conexão também do público, né, do usuário da internet com esses criadores de conteúdo que falam sobre turismo, dão dicas, te mostram os melhores caminhos para você chegar até lá. Isso também ajuda muito. Isso também ficou muito mais intensificado com a pandemia. E muitas práticas também que foram adotadas pelos locais, né? Por exemplo, museus, exposições, até parques, né? Como, por exemplo, restringir o número de pessoas que entra, ter horário de entrada e saída, você ter que fazer uma reserva online antes de ir ou comprar um ingresso online antes de ir, acabaram ficando, né? Então, muitos lugares que antes não tinha isso. Você chegava, entrava, às vezes até tinha um limite de pessoas, tem uma superlotação que eles não deixavam mais entrar, mas ela era maior, ficava mais lotado os lugares, e aí essas práticas muitos acabaram ficando, né? Muitos lugares que antes não tinham isso, agora tem. E, de certa forma, acaba facilitando, né? Você já se planeja, eu vou em tal lugar esse dia, então eu já vou fazer a reserva do meu ingresso no site, já vou comprar meu ingresso no site para chegar lá no dia e garantir que eu vou conseguir entrar. Então, são coisas também que, né, práticas que que às vezes até já existiam, né? Mas se tornaram mais comuns, né? E que foram adotadas mais frequentemente. Né? O próprio cardápio digital, que é uma coisa que veio muito forte com a pandemia, da gente usar o QR Code quando a gente chega no restaurante. Hoje, a maioria dos restaurantes continuaram e disponibilizar os cardápios também online, nas redes sociais, para as pessoas poderem fazer a consulta, já ter noção do quanto vai gastar, do que tem para comer. Também é uma prática bem interessante que ajuda muito. Quem trabalha nessa área de alimentos e bebidas, fornecer o cardápio com antecedência, usar as redes sociais hoje como um espaço para isso, para divulgar o que tem no restaurante, né, e a expectativa de valores para quem vai consumir
consumir, estar pesquisando, é super importante. E com relação também a... Você falou muito com essa mudança de hábitos das pessoas, né? De buscarem mais locais ao ar livre, conhecer lugares que talvez antes não conheciam. E você vê também que houve uma mudança das pessoas que antes sempre buscavam os grandes centros urbanos por buscarem lugares menores, assim, espaços, cidades pequenas, enfim, essa sensação realmente de menos pessoas, isso também permaneceu depois da pandemia? Tipo de grandes polos, né? Litorais, Sim. Aqueles grandes centros. Rio de Janeiro, começou a buscar São Paulo. agora os lugares menorzinhos, né? Mais simples, exatamente. A gente tem observado muito isso. Isso começou com a pandemia. Uma das pesquisas que saiu logo quando as pessoas começaram a voltar a viajar, quando começou a ter vacina, é que as pessoas estavam procurando destinos de viagem de até 3 horas próximas das suas casas. Então, isso já demonstra que as pessoas estão procurando realmente lugares mais próximos. Essa prática, de fato, continuou e é muito bacana, porque é uma forma da pessoa valorizar o que realmente tem nas suas proximidades, a sua cultura, valorizar a cultura local, descobrir, redescobrir lugares nas suas proximidades, né? Realmente isso é uma prática que começou ali com a pandemia e que até hoje permanece. As pessoas estão realmente valorizando mais esses lugares mais próximos, frequentando mais esses lugares. E o turismo, Tati, ele tem esse poder de dar vida novamente a uma cultura que está morrendo, que está se perdendo, ele consegue trazer vida de novo? Se a gente for pensar que a cultura está ligada à tradição e à história, tem tudo a ver, né? Então, o turismo, nessa busca por procurar o potencial de cada lugar, ele com certeza vai tentar fazer esse resgate. Tem um tipo de turismo que a gente chama de turismo de base comunitária, que é justamente tentar encontrar comunidades locais e tentar mostrar essa cultura para as pessoas, de fato, através dos seus hábitos. Então, por exemplo, comunidades quilombolas. Muita gente vai para um lugar não para ver a beleza do lugar, mas para conversar com as pessoas e saber como é que era no passado, ver manifestações de dança, por exemplo, o Congo, que tem muito nas comunidades quilombola, ouvir histórias. Então, essa é uma prática de turismo também, é um turismo mais nichado, mas existe também. Outro exemplo é no interior do estado do Rio, no Vale do Café, que ele se formou, né, tendo como base a época dos barões do café, as grandes fazendas. Hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão começando a resgatar isso, essa cultura do café. Criaram recentemente agora o Museu do Café. Estão abrindo as fazendas para mostrar, criar uma espécie de historinha com as pessoas vestidas com a roupa de época, mostrando como era antigamente. Então, fazendo eventos, tendo o produto base, o café. Então, isso é uma maneira de você resgatar o seu passado, você trazer um elemento-chave para atrair as pessoas, né? Quem gosta muito de café está procurando mais agora essa região do Vale do Café. Isso é muito legal também a gente pensar, até mesmo na forma com que, né, a gente vê alguns lugares, né, que ainda existe um turismo quase predatório, né? Das pessoas irem para os lugares, olhar com um olhar de fora e meio que invadindo aquele espaço, né? E pensar realmente que existe essa possibilidade de fazer isso de forma respeitosa e como forma de valorizar aquele lugar. Então, até ter esse cuidado, né? Antes de você viajar para algum lugar que você quer conhecer uma cultura, enfim, procurar saber se isso é feito da forma certa, realmente buscando preservar e respeitar e ensinar sobre aquela cultura, ou se é com aquele teor de curiosidade de vou entrar aqui no meio para ver o que é, enfiar o meu dedo, fazer o que eu quiser e acabar meio que perturbando, de forma invasiva, né? Exato, de forma invasiva, e acabar até mesmo perturbando algo que acontecia ali de forma harmoniosa e que as pessoas foram entrando e de forma desordenada, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? De que forma que isso está sendo feito, e ainda bem, hoje em dia existem muitos lugares que fazem isso justamente com esse objetivo, né? De preservar e de manter vivo, né? Essas histórias, né? Sim, inclusive a comunidade local é super importante que ela participe de forma engajada, ela precisa se sentir envolvida na atividade turística, ela se sente bem, ela tem uma autoestima, a autoestima dela fica mais elevada, porque ela tem orgulho, eu tenho orgulho da minha história, e que bom que tem alguém querendo ouvir a minha história, que tem alguém querendo conhecer a minha história. É uma forma de você respeitar, de você mostrar interesse, então ela se sente importante. E é uma forma também, quando o turista vai até lá para poder conhecer, ouvir mais essa história, de você mostrar que você respeita o lugar que ele mora. Porque a atitude do turista quando a gente pensa, eu já ouvi isso, eu vou jogar esse lixo aqui nessa rua porque não é a minha cidade, então não tem problema, eu vou jogar o lixo aqui. São pequenas atitudes que a gente faz, que a gente está pensando na comunidade. Então, a comunidade, ela faz parte de toda a rede de turismo. A gente tem que sempre entender isso. A gente está indo para um lugar não só para ir num parque, para ir numa praia, mas a gente tem que pensar que ali moram pessoas. Que é via de mão dupla, né? Exatamente.